Olá, semideuses! No vídeo de hoje vamos falar de tristeza. Sim, tristeza, muita tristeza, porque enquanto vocês estiverem vendo esse vídeo eu vou estar no meio de uma semana de provas, então eu não vou ficar triste sozinha não, com licença. Bom, basicamente eu recolhi alguns pequenos fatinhos de Percy Jackson, umas coisas bem tristes de Percy Jackson, que são bem tristes, coisas de Percy Jackson que são bem tristes de pensar. E que particularmente fazendo esse roteiro eu fiquei em um estado totalmente depressivo e com muita vontade de chorar. Então vamos começar, né? As duas últimas coisas que eu vou falar sobre são coisas que acontecem no Sol e Estrela. Não, a primeira não é nenhum spoiler, é só um pequeno fatinho que eu até falei no vídeo lá, que eu pego todas as informações que a gente tinha de O Sol e a Estrela e eu coloquei num vídeo só, que vai estar aqui nos cards. Então, tipo, a segunda coisa não é spoiler de Percy Jackson e a terceira é spoiler, ok? Então, mas eu vou avisar bonitinho quando eu for falar da terceira coisa, ok? A primeira coisa eu acho que é uma coisa meio óbvia, mas eu acho que é tipo um óbvio que a gente não pensa muito e é bem depressivo pensar. É que o Percy, no primeiro livro, ele já aparenta ter uma personalidade bem forte, bem sarcástica e bem explosiva. Mas conforme os livros vão passando e conforme cada vez mais o Percy vai ficando mais e mais... Cada vez que o Percy vai passando por mais e mais traumas, cada vez mais e mais irritado e frustrado e tendo explosões, ele acaba aumentando. Essas coisas aumentaram bastante desde o Ladrão de Raios. Um exemplo que eu gosto de pensar bastante é... Em O Ladrão de Raios, o Percy explode uma privada, né? Literalmente, muito legal a cena. Mas o Percy, tipo assim, ele tem que... Tipo assim, a Clarice tá quase enfiando a cabeça dele no vaso. Tipo, foi um instinto mais de sobrevivência dele, e a teimosia dele de não querer enfiar a cabeça do vaso acaba tendo toda a explosão lá dos vasos e dos chuveiros também, né? Que os chuveiros começam a cuspir água também. E esse tipo de coisa exigiu um tipo de esforço do Percy, exigiu um certo nível de esforço dele e de concentração. Obviamente ele não queria, ele não sabia que ele conseguia fazer isso, mas a situação dele, né? E aí nós temos o exemplo em A Marca de Atena, em que não, a Marca de Atena não, e o Sangue do Olimpo, depois de todo o Tátaros, provando mais o meu ponto, né? Que pós-trauma acaba com o psicológico do personagem. E deixou... o Percy, depois que a Annabeth fala do sonho dela, que... Da Annabeth? Eu não estou lembrada agora se o sonho é da Annabeth ou da Piper. O sonho é de uma das duas, em que elas tinham que ir lá no templo lá de Ares pra fazer as coisas, só podia ser as duas. E quando elas falam pro Percy que a Annabeth vai ter aquela missão sem ele, ele literalmente explode um vaso lá no Argos 2. Tipo, o negócio é que o Percy, ele fica irritado, tipo assim, ele não fica irritado, porque ele sabe que a Annabeth consegue se virar. Então, tipo assim, ele não está irritado com ela. Ele não tá, tipo, puto da vida, ele só tá preocupado. E mesmo assim, tipo... Acabou, o negócio explodiu sem ele fazer nenhum esforço. Então, eu acho que isso foi meio que uma explosão do Percy. Tipo... Em O Ladrão de Raio tem a explosão, né, do Percy, que o Percy acaba explodindo por causa da Clarice. E em O Sangue do Olimpo, o Percy explode por conta da preocupação com a Annabeth, né, depois do que eles passaram pros Tátaros. Mas foi mais fácil o Percy ter uma explosão em O Sangue do Olimpo do que em O Ladrão de Raios. Porque, tipo assim, no Ladrão de Raios, a Clarice realmente tá judiando do Percy. Ela tá fazendo bullying com o Percy. E em O Sangue do Olimpo, o Percy só tá preocupado com a Annabeth. Tipo assim, ele já ficou muitas vezes preocupado com ela. E nunca tinha, tipo, acontecido esse tipo de coisa, de acontecer esse tipo de explosão. E isso aconteceu depois do Tátaros, ou seja, foi um pós-traumático. Tipo, o Percy, depois do Tátaro, ficou mais frustrado e mais estressado, como se os traumas que ele já tinha foram multiplicados. Então, conforme os livros foram passando, o Percy foi ficando cada vez mais frustrado, até chegou
mais frustrado, mais irritado, mais proposto a ter explosões, até que ele chegou no Percy de hoje em dia, que literalmente deu um puta susto na Meg na primeira vez que ela conheceu ele, quando ele mandou só por quê? Então, isso é bem triste pensar, porque a gente, tipo, o Percy, ele mesmo que no primeiro livro ele seja bem, tipo, sarcástico, ele tem o espírito rebelde dele, tem passado bastante coisa, ele ainda, tipo, parece uma pessoinha até mais inocente comparado com o Percy de hoje em dia. Isso é bem triste, viu? Bom, segundo o headcanon, é uma coisa muito triste pra se pensar no acampamento meio sangue de hoje em dia. O acampamento meio sangue que a gente é apresentado em Um Sol e Estrela é basicamente um acampamento sozinho, sem ninguém. Os únicos campistas que estão no acampamento são o Nico e o Will. Fora isso, todo mundo vazou pra sei lá onde. A gente literalmente começa os primeiros capítulos com os irmãos do Will indo embora. E aí esse o acampamento tá totalmente tá completamente isolado, tipo, tá completamente vazio. Fora o Will e o Nico, né, mas... E comparando, eu tô relendo o Ladrão de Raio recentemente, e comparando com o Acampamento Meio Sangue de antigamente, é bem triste de se parar a pensar, porque o Acampamento Meio Sangue nos verões sempre tava todo lotado, cheio de gente, cheio de campista pro Kiron treinar, e ao mesmo tempo, mesmo durante o ano tinha poucos campistas, mas ainda tinha bastante gente até. E o Kiron parece meio depressivo em Sol e Estrela, já que ele não tem mais nenhum campista pra treinar. Então, é triste dar um pouquinho pensar, um pouquinho nostálgico pensar que todas aquelas crianças de Ladrão de Raios cresceram e hoje em dia elas querem ser um pouquinho livres, elas querem ser livres. Elas querem viver a vida delas e elas estão se afastando do acampamento meio sangue. E é bem triste pensar nisso até. Tipo, a geração toda a geração de Percy Jackson que a gente conhece lá em os Percy Jackson Olimpianos e os Heróis do Olimpo tá meio que acabando. Tipo assim, elas cresceram e agora estão cada um tomando um rumo diferente, cada um tá sendo diferente. E mesmo a geração de hoje em dia até que, tipo, tá saindo bastante do acampamento meio sangue, porque agora tem outro... Sabe que não é perigoso ainda sair do acampamento, mas, tipo, é mais acessível do que era em Ladrão de Raios, por exemplo. E isso é um pouquinho bem triste pensar. Eu não sei porquê, mas toda vez quando eu imagino um acampamento meio sangue, tipo, vazio, eu fico muito depressiva. Comenta aqui embaixo pra mim se vocês também ficam um pouquinho depressivos pensando nisso ou não. Não é possível que seja só eu, cara. Agora, o último negócio a se pensar é spoiler de Som à Estrela. Se você não quiser spoiler, você já pode sair desse vídeo. Espero que tenha causado uma depressão em você. Tô zoando, tá, gente? Mais ou menos. Mas já podem sair do vídeo, mas não esquece de deixar um like aqui embaixo e comenta aqui pra mim alguma coisa muito triste de Percy Jackson, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim. E me segue aqui no canal, se inscreve aqui no canal, que todo dia sai conteúdo de Percy Jackson. E me segue nas redes sociais também, todo dia tem conteúdo de Percy Jackson. E agora vamos para a última coisa. Spoiler de O Sol e Estrela. Tá, já dei tempo pra vocês saírem. Pra quem não queria ouvir, sair. E agora vamos falar. Que eu acho que é uma coisa totalmente triste que o Nico conclui. É porque que o Bob não chamou pro Percy pela Annabeth e porque que foi o Nico que ele chamou. O Nico teoriza que foi porque o Bob não sabia se o Percy e a Annabeth responderiam. Isso é bem triste de se pensar, porque o Bob foi, tipo, um amigo perfeito pro Percy e a Annabeth, mas, tipo, ele meio que, no fundinho da mente, ele sabia que eles não consideravam ele tanto assim, ele não pensava que eles consideravam ele tanto assim. O que é uma prova, o que é verdade no caso, né, porque o Percy e a Annabeth, se dependesse deles, o Bob, tipo, eles não se ofereceram pra missão nem nada, então, tipo, eles não iriam pro Tatos pelo Bob, pelo menos foi o que deixou entender. E, tipo, o Bob tava certo, o Percy e a Annabeth, ele tava certo em duvidar que o Percy e a Beth não iriam atrás dele.
É um pouquinho depressivo esse pensamento, viu? Muito depressivo. Ainda mais sendo totalmente fã de Percabete. Mas esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês sejam um pouquinho depressivos. E a gente se vê no próximo. Prometo que vai ser mais animado. Tchau!